conduzir ou guiar. Eu não sei, esse é o problema. A gente pega o tópico, eu não sei se o que eu entendi que era pra ser o assunto é o que o Vermelho entendeu quando ele sugeriu. Mas tanto faz, cara. O importante é que então você tá bom. entenda. O que o Vermelho falou sobre a questão de atrapalhar, eu acho que é um ponto relevante. Esse aspecto, em qualquer aventura, essa parte de transporte e tal, eu sempre acho que ele tem que ser interessante o suficiente para valer a pena, mas ele não pode ficar complicado demais para virar um estorvo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que Assim tem que como ser eu sou- interessante o suficiente para. Isso, exatamente, a tautologia. Assim como eu sou contra encontro aleatório, eu tenho muita preguiça da pessoa que narra assim, ó, beleza, quantos dias essa viagem? 4, tá, então eu vou rolar 4 vezes o dado, e aí se sair, eu vou rolar o D100, tipo, não faz isso. Ou Pode fazer. Você pode fazer. Eu acho que isso é ruim. Eu acho isso má mestragem. Tá? Eu acho que você pode planejar uma aventura que tenha isso. Aí o Luiz, entusiasta de old school, vai falar que no old school não tem essa, só faz um encontro aleatório. Se aparecer o gigante, o problema é seu, fuja do gigante. Você pode fazer isso propositalmente também. Se você quiser botar o encontro que não é para enfrentar, você pode. Mas você não precisa. Você pode fazer as coisas planejadas. E é esse, eu acho que é um aspecto importante. Quando você pensa nesse aspecto para ver, eu diria que tem uma questão que é, no D&D, por exemplo, você não tem regras específicas para isso. Já houve, em edições anteriores, a perícia... Condução. cavalgar. Adestrar e cavalgar. Cavalgar. Era cavalgar especificamente. Adestrar animais manteve. Adestrar animais tem na quinta edição. Mas e no D&D 2024? Não sei, não li. Ano que vem ligamos também, não ligamos. Ano que vem eu começo a discutir o novo D&D. Por enquanto eu tô na quinta edição ainda. Não existe mais essa perícia no quinta edição. O que é um problema, de certa maneira. Mas que ajuda a resolver, porque antigamente ela chamava cavalgar. Ou seja, ela não serviria para um veículo que não seja um cavalo. Se você for montar, se você for conduzir uma carroça, você não pode usar cavalgar. Não é a mesma coisa. Não funciona da mesma maneira. Uma pessoa que sabe cavalgar não necessariamente sabe conduzir uma carroça e vice-versa. Então, como você não tem essas regras específicas, o sistema tende a deixar isso aberto e muitas vezes, na sua adaptação pessoal, você corre o risco de deixar isso forte ou fraco demais, complicado ou simples demais. E este é um dos problemas que eu acho que tem na hora de você decidir como fazer isso. Se você vai estabelecer como é que as pessoas, como é que os personagens vão fazer isso, você vai ter que criar essas regras e você corre o risco de desbalancear naquilo. Eu acho alguns aspectos do combate montado do D&D, da quinta edição especificamente, que é feito de maneira vaga, extremamente forte. Eu acho que ele pode ficar muito forte, dependendo da forma como você faz. Você simplesmente bota a pessoa em cima do cavalo e pronto. Agora, a única coisa que mudou é que ele tem... Ele conduz automaticamente o cavalo como se fosse um arqueiro mongol usando apenas as coxas e atira. A única coisa que mudou é que ele agora tem um deslocamento de 60. É isso. Ou mais, porque o cavalo... 60 o quê? 60 feet. 18 metros. 18 metros. Então assim, não, agora ele tem um deslocamento de 18 metros que pode virar 36, porque o cavalo pode fazer a ação de correr. A escala é importante, tá? A escala é importante. Então, assim, existem aspectos que você tem que levar em conta e às vezes você vai precisar criar uma regra para algo que vai ser muito simples, para algo que vai ser muito rápido. Porque pensa assim, você tá fazendo... O personagem resolveu se servir de cocheiro. Que perícia que você usa? É inteligência? É adestrar animais, porque ele vai estar conduzindo os cavalos? Ele tem que fazer... É destreza? É só destreza? Como é que você trabalha com a lógica de... o que ele está fazendo? O que ele tem que prestar atenção enquanto está rolando aqui? Entende? Eu acho que este é um dos problemas. O sistema não tem regras específicas para isso, no D&D, quinta edição especialmente. Como é que você faz isso de uma maneira que seja interessante, mas que não seja complicada demais para estimular? Porque, por exemplo, se a pessoa está conduzindo uma carroça e sofre uma emboscada e ela está correndo com a carroça, ele não pode atacar. Como é que fica a direção defensiva? Como é que ele presta atenção na carroça e nas pessoas? Quais são os elementos que você vai levar em conta?
Então, um dos pontos que eu acho que atrapalha é que no vazio de regra, para você estabelecer como funciona isso, corre-se um risco. Se você confia, ou se você achar um bom conteúdo homebrew na internet, que você veja que é balanceado, ótimo. Mas você sempre vai correr esse risco. De às vezes você colocar numa situação em que você usa aquela regra, o jogador se empolga porque aquilo foi muito bom, e agora você quebrou um negócio e ele vai querer estar sempre cavalgando com a carroça, porque puta, é um puta bônus, eu quero pra sempre usar essa big, eu quero ser. Ou então, nossa, agora eu tenho veículos mecânicos, como você pode ter num sistema tipo EB-ROM da vida, veículos mágicos. E aí a pessoa quer sempre utilizar essa vantagem. E aí você vai ter muito problema. Pega a carroça, senta o pau, né? Dá um cavalinho de pau e toca o terror. Eu ia me perguntar, é que na verdade me perguntei durante essa semana por que o termo cavalo de pau existe. Porque eu acho que ele é universal em qualquer região do Brasil, né? Não existe outra expressão para cavalo de pau. Eu acredito que cavalo de pau ele só anda se você arrastar ele, né? Porque é aquele cavalinho de balanço que eles faziam. Deve ser isso. De balanço ou é aquele que é tipo um cabo de vassoura com a caralho de cavalo na frente? Assim? Não, aquilo é pra diversão, né? Não? Não, é outra coisa. Desculpa. Eu acho que é aquele do cavalinho mesmo, de balanço, né? Que você arrasta ele, né? Não? Faz o cavalo de pau. Pode ser também que esse cavalo de vassoura. Pois é, mas é porque naquele cavalo lá, como é um cavalo de pau, realmente dá pra você fazer uma inversão bruta de direção sem mover. Se girar igual o peão, né? Você só gira. Você só gira. Eu acho que o grande problema dessa... Mais uma vez... O grande problema que o pessoal tem na parte de guiar é não ter consciência de como a ação real funciona para transformar ela numa ação de RPG. Do mesmo jeito que as pessoas não sabem o que é escuridão, do mesmo jeito que as pessoas não sabem o que é de clima e de vegetação que não seja da sua região, ou que nunca tenha visto. Então a pessoa não sabe o que um condutor de carroça precisa saber ou ter de capacidade, de habilidade para conduzir. E muito menos, que eu vou falar login no próximo, em uma situação de ação. Então, o mestre e os jogadores se perdem por não conseguir visualizar isso daí. Fora isso, você tem... é igual dirigir carro. Dirigir carro você tem que prestar atenção num bilhão de coisas ao mesmo tempo. Você tem a paisagem que está ao seu redor, o que está imediatamente à frente, aquilo que pode se aproximar por trás, os comandos que você tem que fazer, a guia, né, o volante que você tem que direcionar, mais a velocidade, e tudo isso de maneira quase instintiva, porque você tem que pensar no que fazer, mas também tem que contar com seus reflexos. Aí você pensa, tá, mas aí eu tô guiando uma carroça, estou conduzindo uma montaria ali presa no veículo. Cara, você tem que entender o que o animal tá passando, como que ele tá se comportando, saber guiar, porque às vezes ele tá até com a... Como chama isso, Marcelo? Você que é o senhor do vocábulo. Quando a pessoa tem... Desculpa, sério. Uma viseira lá, né? Aquela viseira do cavalo, assim, que ela limita a visão do cavalo. Agora... Exato. Exato. MHG, você sabe o que é isso aí, ó. Fala pra nós. Então, assim, o cavalo, às vezes, ele tá com alguns apetrechos que limitam a visão dele. Então, ele depende inteiramente do seu comando. Fora isso, ele tem que sentir como é que tá a carroça pra saber se tem alguma coisa errada. Prestar atenção no terreno, pra ele não cair num buraco. Que não é igual carro, que tem amortecedor e pneu. É tudo no eixo, grudado na estrutura, grudado na roda. Então, é uma questão muito difícil para você considerar isso tudo, primeiro, sem ser um chato das regras, e segundo, tendo uma capacidade narrativa interessante o suficiente para fazer isso valer a pena. Para não fazer vocês saíram da cidade e chegaram na outra, e nem a história de vocês passaram 4 dias viajando e vendo moita. O cavalo que anda, que é o cavalo carroceiro, é diferente do cavalo de montaria. Sim, que é trabalho, né? Um não faz o que o outro faz, assim. O cavalo de carroça normalmente não aceita alguém montar nas costas dele. E o cavalo de cavalgar normalmente não tem a precisão de puxar, né, cara, de tração, né?
Mas isso acaba que a questão da condução, ela vai entrando muito na nuance de perícia, né? Que é uma questão muito D&D 3,5 pra frente, principalmente, né? Vamos fazer teste de perícia. Teste de perícia, teste de perícia. Faz teste pra tudo ali pra poder verificar se a pessoa sabe ou não, sei lá, o que tá fazendo. E aí acho que o Vermelho a gente vai falar mais aprofundadamente isso não for o Vermelho falar. Tem uma diferença entre eu tô numa carroça a 5 km por hora, chegando do ponto A ao ponto B. Ou eu estou numa carroça numa cena de perseguição em que eu estou fugindo de uma outra carroça, ou eu estou fugindo de um grupo de bandidos, etc. São perícias diferentes que você precisa ter para isso ser executado. E aí eu acho que faz sentido, sim, os testes ou não, dependendo disso, do nível de urgência, do nível de problema que isso pode causar. Porque, assim como o Vermelho fez um padrão ali, um paralelo ali com um automóvel, no mundo de hoje, por mais que não é todo mundo, obviamente, que sabe dirigir, em Goiânia principalmente, mas... Considerando as pessoas que têm carteira, inclusive. Principalmente. Mas quando você está num amontoado de gente, de adultos ou de pessoas de um certo nível ali, você presume que só X% sabe dirigir. Ou, mesmo não tendo carteira, eu saberia usar um carro de alguma forma. E aí, você pode fazer o mesmo paralelo para a idade medieval ali, para sua fantasia, no caso de guiar uma carroça. E isso levando em consideração o que eu tinha falado, considerações ideais ali de temperatura e pressão. Que é 100, o pau tá atorando, a pessoa só precisa, fazer o cavalo andar pra frente e puxar para a hora que for pra parar. Eu falo, tem que parar. Então, tecnicamente, não exige muitos testes de perícia para fazer isso. Então, eu acho que dá para dar uma aliviada nessa situação, se for uma situação dessa. Que deveria ser uma viagem sem eventos, né? Uma viagem que a gente só tá precisando chegar do ponto A pro ponto B, é uma viagem de um dia, e não tem eventos. Eu falei sobre isso no vídeo sobre Point Crawl, que era diferentes tipos de ligações entre um ponto e outro. Esse ponto e outro, ele é uma estrada comum, é uma estrada que liga a capital até a cidade mais rica próxima do lado. Provavelmente essa estrada é vigiada, essa estrada tem guardas, essa estrada é movimentada, então muito improvável que vai acontecer um evento de um ataque de animais, um ataque de monstros, ou até mesmo de bandidos. Porque é um lugar guardado, um lugar protegido, um lugar que normalmente não tem eventos. Não tem por que você fazer todo igual o Marcelo mesmo falou assim, vou jogar aqui um encontro aleatório numa estrada que está altamente guardada. Não tem por quê. E muito provavelmente também não teria por que você planejar, mesmo que uma aventura estruturada, esse tipo de encontro. Então, vai variar essa dificuldade, essa complicação de conduzir e guiar, vai variar muito com o contexto, o cenário onde você está incluído ali, porque ele pode ou não ser complicado. É você que vai definir pelo contexto onde ela está inserido. Só para fazer um adendo aqui, como a gente estava perguntando qual é o nome daquela estrutura colocada na cabeça do cavalo para fechar parte da visão dele, o nosso querido amigo MHG falou o nome, chama-se Antolho. Eu lembro que tinha um outro nome, mas pode ser uma denominação local, aí quando eu lembrar eu falo. Mas Antolho, tá? Tá com Antolho e vai. Quem é Antolho? Meu tio Antolho. Cabresto, São Gonçalo falou. O cabresto, na verdade, é a boca. Que você limita o animal, né? Que você puxa o animal. Com as rédeas. Que também acho que é o nome daquela pele que fica na parte de baixo da língua. Você não sabia dessa. Das pessoas normais, né? Das pessoas normais. Quem não tem aquilo. Freio da língua, né? Quem não tem aquilo pode ir no médico. Tem alguma coisa errada com você.